Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai falar de hipótese de Avogadro. É simples, é fácil, mas é bastante importante. Dá uma olhada aqui no enunciado. Ó. Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram a mesma quantidade de moléculas. Esse é o enunciado da lei ou da hipótese de Avogadro, né? Eu quero que você preste atenção em alguns detalhes importantes. Ó. Primeiro ele fala aqui, volumes iguais, certo? Gases quaisquer, ou seja, qualquer tipo de gás, nas mesmas condições de quê? De temperatura e de pressão. Então, veja, volume é igual, pressão é igual, temperatura é igual. As três variáveis de estado das duas amostras, ou até mais amostras de gases, são iguais, né? Encerram a mesma quantidade de moléculas. Bom, nesse contexto, eu quero que você entenda o seguinte. O que significa essa palavra aqui, ó, a palavra encerram? Ora, esse termo encerram, ele entra nesse contexto com o sentido de contém, certo? Vou até colocar aqui, ó, um sinônimo. Contém. Então, leia esse enunciado de outra forma, ó. Volumes iguais de gases quaisquer nas mesmas condições de temperatura e pressão contém a mesma quantidade de moléculas, ok? Como assim? Olha só. Aqui eu tenho um recipiente que contém o gás A, que é esse gás azul, e aqui eu tenho um recipiente que contém um gás B, que é esse gás esverdeado aqui, né? Esses dois recipientes eles apresentam o mesmo volume, o volume é igual, né? Os dois gases estão à mesma temperatura e à mesma pressão. Então, volumes iguais de gases quaisquer, A e B, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, observa aqui, volume é o mesmo, temperatura é a mesma, pressão é a mesma. Quando você tem duas amostras de gases, onde as três variáveis de estado são exatamente iguais, você pode afirmar pela hipótese de Avogadro que esses dois recipientes contêm a mesma quantidade de moléculas. Quantas moléculas? Eu não sei. Eu não sei quantas moléculas, mas eu posso falar que a quantidade de moléculas que eu tenho no recipiente B é igual à quantidade de moléculas que eu tenho no recipiente A. Se no recipiente B tiver 10 moléculas, no A tem também. Se no recipiente B tiver 1000 moléculas, no B tem também. Se no recipiente A tiver 1 mol de moléculas, no B também tem 1 mol de moléculas. Eu não sei quantas tem, mas eu posso afirmar que o número de moléculas é igual. Então aqui, ó, número de moléculas de A é igual ao número de moléculas de B. Só que dentro dessa informação, número de moléculas de A é igual ao número de moléculas de B, existe uma informação implícita. Veja, se eu posso afirmar que o número de moléculas é igual, eu posso afirmar o seguinte, que o número de mols do gás A é igual ao número de mols do gás B. 1 mol, 2 mols, e assim por diante. Agora, se o número de mols é igual, como você calcula o número de mols? Ora, você lembra que o número de mols é o quociente entre massa e massa molar? Então, para o gás A, eu posso falar que a massa do gás A dividido pela massa molar dele é igual à massa do gás B dividido pela massa molar dele, do gás B, certo? Isso é o que a gente usa de verdade quando se tem uma questão para resolver sobre hipótese de Avogadro. Dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Olha, enunciado. Um recipiente contém 220 gramas de gás carbônico em certas condições de temperatura e pressão. Então, já começando aqui com o enunciado da questão, ó, o recipiente contém 220 gramas de gás carbônico, que é um gás conhecido, né? Após evacuação completa do recipiente, ou seja, uma bomba de vácuo tira todo o gás que tem lá dentro, ele fica completamente vazio, né? 140 gramas de um gás desconhecido, que pode ser gás nitrogênio ou gás metano, eu não sei qual dos dois, foi adicionado ao mesmo recipiente, ou seja, se é o mesmo recipiente, quer dizer que o volume é o mesmo, até que a pressão e a temperatura fossem exatamente as mesmas do gás carbônico, ou seja, pressão, temperatura e volume são iguais, né? Baseado nas informações, identifique o segundo gás. Esse foi um exemplo que eu inventei aqui para você ver como se aplica o conceito da hipótese de Avogadro. Então, vamos entender o que fala esse exemplo. Ó, eu tenho aqui dois recipientes.
Um contém CO2 e o outro contém um gás desconhecido, que pode ser nitrogênio ou pode ser gás metano. Nesse caso, de acordo com o enunciado do exemplo, ó, o volume dos dois recipientes é o mesmo. Por quê? Porque o recipiente foi evacuado com gás carbônico e colocou-se outro gás. Então, o volume dos gases é o mesmo. A temperatura é a mesma, o enunciado fala isso. E a pressão também é a mesma, o enunciado também fala isso. Como nós temos dois gases com o mesmo volume, pressão e temperatura, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o número de moléculas de gás carbônico é igual ao número de moléculas ou número de mols do gás desconhecido aqui, certo? Lembra que nesse recipiente o gás desconhecido pode ser o gás nitrogênio, N2 gasoso, ou esse gás desconhecido pode ser o gás metano, CH4 gasoso. Caso seja o gás nitrogênio, a massa molar do nitrogênio, ela vale quanto? Olha, o peso atômico do nitrogênio é 14. Vezes 2 dá 28 gramas por mol, né? Caso seja o gás metano, quanto vale a massa molar do gás metano? Ora, o carbono é 12 mais os 4 hidrogênios, 12 mais 4, 16. Isso aqui vai dar 16 gramas por mol. Então, a gente vai identificar o gás pela massa molar dele, né? Olha, como eu sei que o número de moléculas de gás carbônico é igual ao número de moléculas do gás desconhecido, número de moléculas é o quociente entre massa e massa molar. Então, olha só, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que a massa de CO2 dividido pela massa molar dele é igual à massa desse gás desconhecido dividido pela massa molar desse gás desconhecido, certo? O que a gente tem de informações conhecidas aqui? Olha, bom, a massa molar do gás carbônico é fácil de você calcular. Vou calcular nesse cantinho aqui, ó. A massa molar do CO2. Aqui eu tenho um carbono que é 12, oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Então, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Então, substituindo aqui, ó, no lugar da massa do gás carbônico, 220 gramas. 220 gramas. Massa molar dele, 44 gramas por mol. Massa do gás desconhecido, o enunciado está falando, ó, foram colocados 140 gramas desse gás. E aí, a gente descobre a massa molar do gás desconhecido. Aqui, eu já posso de cara simplificar, ó, gramas. Com gramas, a massa molar vai sair em gramas por mol, que é a unidade dela mesmo, né? Portanto, a massa molar desse gás desconhecido, ó, trabalhando aqui com os valores, ó, massa molar vem para cá, então aqui vai ficar 140 vezes 44 gramas por mol, dividido por 220 aqui, certo? 44 vezes 140 dividido por 220, isso aqui vai dar um resultado cuja massa molar, olha, massa molar vale 28 gramas por mol, certo? Se a massa molar é 28 gramas por mol, a gente acabou de identificar o gás em função do cálculo de sua massa molar. Porque olha aqui, ó, eu descobri que a massa molar do gás desconhecido é 28 gramas por mol. Das duas hipóteses que nós temos, somente o nitrogênio tem massa molar igual a 28 gramas por mol. Então, se essa fosse uma questão, por exemplo, discursiva de segunda fase de um vestibular, aí você colocaria no final da questão assim, resposta, o gás desconhecido é o gás nitrogênio, de acordo com os cálculos acima, ok? Então, aguardo você para a próxima questão.